É segunda-feira, dia 9 de fevereiro, e nós estamos aqui reunidos para mais uma edição do Zuzuzum, que chega na sua edição 39. E ele, aqui sempre, todas as segundas, sem ter faltado nenhuma, Ernesto Zanon. Olá, gente, boa noite para mais um Zuzum. Vamos lá em frente que tem mais assunto aí vindo. E ele também, claro, porque hoje ele está com a gente, esse que é o espalhador de notícias mais amado do BR. Você viu que agora é espalhador de notícias, o Diego Villani. Boa noite, Zanon. Boa noite, Rita. Esse papo de espalhador de notícias. O cara tá O Zanon felizinho tá hoje. triste hoje, né, meu? Ele Que tá ontem, feliz ontem aquele hoje. mão de pau tomou um frango lá, ele viu como que é jogar Tá, contra time grande. tá feliz, né? Até que enfim seu time ganhou alguma É mais, coisa. é mais do mesmo, sempre ganhando. E também quem anda ganhando aqui é a cidade de Guarulhos, gente. Você sabe que aconteceu uma mágica, não é só no período de Natal não que acontecem coisas mágicas. Quem também anda fazendo mágica nesta cidade, Ernesto Zanon, é o carnaval. O carnaval Gente, chegou em Guarulhos, meu amigo, e trouxe, assim, uma coisa espetacular, lá na Paulo Facini. Olha, domingo de manhã, logo cedinho, né? Meu cachorro não deixa eu dormir muito, não, é filhote, acorda cedo e faz eu acordar junto, né? Eu saí domingo pela manhã, Paulo Facini tava um brinco, gente. Choveu pra caramba no sábado, chegou até a alagar o Seja Paulo Facini. Teve a banda bicha que atravessou lá, não sei até que horas foi, e tava um brinco a Paulo Facini em pleno domingo, ou seja, o povo trabalhou para limpeza. e teve vídeo, hein? O Teve secretário tava lá fazendo Caravana vídeo Days, dizendo que tava tudo parabéns. limpo. Dos bairros para o centro, não, É, do é, centro para os bairros, porque é. enquanto a Paulo Facini estava brilhando, Nos bairros. Mas aí ele mudou, né, porque o discurso antes era dos bairros para o centro, e é, agora tá aí do centro para os bairros. gente, eu nunca vi, eh, tanta gente trabalhando assim, ó, a semana passada inteira, a Paulo Facini em trânsito parado, porque tinha gente trabalhando do lado, EDP comando poste, pessoal pintando. Cara, o que pintaram essa guia da Paulo Facini nesses dias, gente? Haja tinta, né. Nossa, os abrigos de ônibus que são novos, né, que foram colocados mais de 600 abrigos na gestão passada, agora todos em azul e amarelo, Tão lindos. Mas você pintando percebeu Meu uma tudo, coisa? Deus Vocês do tal, céu. perceberam tudo para passar a banda bicha. e vocês perceberam uma coisa? Quando fala em evento Guarulhos, eles têm mais empenho, né, porque quando foi para fazer a A festa da caca cidade do lá, secap. eles pararam tudo, pararam de limpar rio, pararam de fazer tudo para arrumar É. o solo lá. Aí agora deixaram lá um pipinão para o secap lá, porque agora os cara ganhou um piscinão aberto lá, de vira e Verdade. mexe tem dá para Gente, eles ir tá lá feio lá, tomar hein, um banho. tá feio. Agora ainda voltando a falar da Paulo Facini, né, falaram que ia fazer, vocês vão ver, nós vamos limpar, porque passa só que não nem isso, não é nem novidade, né, porque o Bruno Gersósimo, quando era secretário da SAR, desde que assumiu a secretaria, e todas as vezes que a banda bicha passou, já fazia isso, já Sim. tinha o modus operandi era esse, a banda ia passando e o pessoal da limpeza já vinha junto, então, esse aqui só repetiu os carnavais passado, não é nem novidade. A diferença é que se viesse um temporal sob a gestão lá do ex-secretário da SAR, quando tivesse chovendo ali, o pessoal ia para o bairro também. Não deixava a Vila Galvão suja de barro, Secap tomado de barro, aquela região lá onde tem o céu lá do Romildo, lá, São Domingos, São Domingos. tomado de barro, não sei o É, quê. Tudo tomado de barro. Mas a Paulo Facini, meus eu irmãos, já fiz parte da coordenação da Banda Bicha durante alguns anos aí, era um grupo que eu atuava. Tem uma diferença assim, Zanon, eu nunca vi a equipe do prefeito na época Gucci participando do evento, nada disso. Normalmente, né, nesse período, eles estavam guardados ali esperando alguma coisa que a cidade poderia acontecer para estar agindo como o cargo que ocupa, né? Diferentemente do pessoal do Lucas, que estavam tudo curtindo lá, enquanto um monte de família estava puxando o barro que entrou dentro de casa. Aí depois aparece o prefeito e o supersecretário Giovanni lá, falando que o colchão voou até lá. Não tá no filme do Aladim, não. Para o colchão chegar no rio, a água levou. tapete que É, voa, mas a colchão água mesmo levou. é o A tapete. água levou. Não foi que o cara jogou o colchão dele lá, não. A água carregou o colchão. Ainda bem que foi o colchão, porque podia ser vidas, né? Porque É. eles estavam aí tudo curtindo. É verdade. Não, e assim, eu falo isso porque eu acho que faz parte. Tem esses eventos, né? Que agora vai ter o carnaval lá no Tabuão, das escolas de samba que vão desfilar sem dinheiro público, né? Que cada um por si.
Mas a limpeza, a estrutura, a prefeitura dá, é um evento cultural, tudo mais. A Banda Bicha cresceu um tanto, né, que a gente tem que É tirar um o carnaval chapéu. bonito, sim. Cresceu, tudo mais, e tal. Esse aí quase foi estragado pelo, choveu muito. Não foram 150 milímetros, não. Foi bem longe disso, porque 150 milímetros, é, até o prefeito vai ficar por aqui, né? Então não tem mentira que agora nem divulga quanto foi, porque aquela mentira lá é tão Ai, gente, eu deslavada, vou né? dizer, viu. Então, assim, a chuva foi muito intensa no sábado à tarde, mas eles deram uma sorte, que a chuva parou, 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 o aí evento foi bom. choveu ainda, tal, o pessoal meteu o pé na água, tal, mas é função da prefeitura, se não tivesse outras prioridades, limpar, porque se deixar aquela sujeira, né, aquela sujeira que fica lá, não vai culpar o povo que largou a sujeira lá? É, não, lá não foi o povo, não era o povo que estava bebendo, Não, jogando, né? não, Esse povo tomaram que não, bebe, que joga o copinho, a é isso, latinha, é. passa um pano, né? Agora você pontuou um negócio que é verdade. Se o povo joga igual jogou o lixo que eles estavam consumindo ali, bebida, lata e entre outras coisas que eles estavam consumindo atrás do trio, e a prefeitura limpou rápido, não deu tempo de chegar no rio, né? Sim, Então, se a prefeitura atuasse rápido, não Exato. dava não tempo. estava tempo do rio, mas não atuou rápido porque estava preparando o palco do show quando teve aqui. Também, também. E uma das regiões que ficou bastante enlameada foi Secap, né? Vamos É. voltar a falar de Secap, porque as máquinas estão lá, da Eu, Casa Max, estão operando a todo vapor. Segundo a vereadora nos falou, não poderia, porque a liminar não caiu, né? A liminar que da obra não, da da obra obra não continua. poderia, mas É. então estariam irregulares lá. A prefeitura vem a público falar o que está acontecendo lá. Quem está pagando a obra da Casa Max? A Casa Max está fazendo mais uma Essa casa teria que ser benevolência? ligada a pessoas da política, eu acho, não é? Deve ser, né? Tá É, do começo desse governo tá lá é. dentro, né? Acho que ela faz bastante obra em Guararema, naquela região ali. É, lá da região É, da Tietê. é. Acho que trabalha bastante para lá. Então, porque estão bem legais com a cidade, que tá lá um maquinário pesado, que poderia estar limpando rios, podia estar limpando outras coisas, e tá lá. Sendo que o prefeito falou em sua defesa lá em dezembro que estava tudo pronto, que terminou a drenagem, estava tudo pronto. No entanto, sábado foi vergonhoso, porque as máquinas em plena chuva, temporal, caindo o mundo, os caras estavam lá desesperados, tentando, no meio da lama, os trabalhadores lá, É, tentando consertar a sujeira que esse prefeito eu não fez. sei o que o povo do Secap fez para essa atual administração, mas que toda certeza é o bairro mais penalizado, é porque Não, Ave Maria, cara, tudo sexta-feira, tá só acontece sexta-feira, lá. os caras quebraram a tubulação da Sabesp, afetou 7 bairros da cidade. Não, e saíram correndo, né. Não, E ainda saíram correndo para fazer: "Opa, espera aí, não foi nós, não foi nós". mas olha, foi uma operação, e eu falar que o vice-prefeito entrou lá, porque caiu a casa dele, né, a casa do Secap é dele lá, e entrou a Sabesp, nunca a Sabesp trabalhou tão rápido para consertar um estrago, porque ali são os ramais ali, de abastecimento, tem que desligar tudo para consertar. São 7 bairros que foram afetados imediatamente, porque estouraram uma canalização da Sabesp, que é água, para fazer A a drenagem. drenagem que eles estão fazendo lá. E, gente, já tem informação dos engenheiros que estão fazendo outra caca. Rapaz, se a gente Ué, contasse mas o essa prefeito não é é, engenheiro? Meu Deus do se a céu. gente contasse essa história em Portugal, que os caras gostam de fazer piada com o português, os caras Exato. iam dar Ó, risada da eu vou gente. tentar, eu não sou engenheiro, mas bem de forma leigo, né? O que acontece? A água desce, tem que ir para um rio. O rio mais próximo lá é Baquirivu, que fica. Tem o hospital, deve estar 1 quilômetro de distância. Só que não tem canalização, não tem galeria que leva para o Baquirivu. A galeria que leva a água para o Baquirivu passa embaixo dos condomínios do Secap. Em vez de eles pegarem essa água que antes não descia porque ficava no terreno que funcionava como uma esponja, aquele grande terreno da CDHU funcionava como uma esponja, No absorvia a no água. terreno do esgoto, né, É, que era conhecido por mas é esgoto. água. Aquela água descia, ficava ali, não ia embora. Absorvia, era terra, faz parte da natureza, tem dessas coisas, absorve, né? Depois que impermeabilizaram, Mataram o mataram, terreno. fizeram aquilo lá, a água passa batida e vai embora. Está alagando o Secap. Precisa de galerias novas para levar a água até o Bacrivu. Consultei engenheiros de verdade, né, que não fizeram a Unicid, né? É, Coitado. desculpa, nada contra a Unicid, né? Que tem gente que se forma na Unicid, que é a Universidade da Cidade de São Paulo. Forma mal, forma mal.
Não é possível que um cara que se formou lá tenha fazendo tudo isso aí. Então, precisaria novas galerias. Não, eles não estão fazendo. Eles estão fazendo toda aquela coisa e jogando aonde? Na mesma galeria que já Ela vai existem. transbordar. Se vier 150 milímetros de chuva, se Se segura, engenheiro. prepara, hein? Se prepara, prefeito É, engenheiro. porque Já estamos deixando aqui a dica para você. Se mas ele não preparar. escuta. Ele não escuta, não. Ah, ele escuta, o Zanon Não, não escuta, não. ele escuta, o Zanon, ele fica aqui, ó, ele fica aqui de ouvidos Não, ligados não. quando o Zanon está falando. Não escuta. Chega ao conhecimento Quando a dele, gente mas ele fala que só acha que a gente fala fora. a Policlínica Secap não é a Policlínica, é uma OBS, que não tem médico, ele vai lá e solta um vídeo sobre exatamente isso, mas não escuta a gente não. Exato, falando e batendo, contando uma mentira várias vezes para que ela vire verdade. Aí as pessoas vão lá, né, no intuito, no afã mesmo de encontrar uma policlínica e devolvem pra gente aqui falando: "Mas rapaz, só tem 3 especialidades, é a única coisa que tem". Quando tem, se tem, não mudou absolutamente nada, continua tudo exatamente a mesma coisa, ou melhor, mudou sim, a fachada. Não, e mudou que hoje, um grande meio de comunicação são as redes sociais do senhor prefeito engenheiro, né, que é o grande negócio dele, é rede social, gastou uma fortuna, 3,5 milhões já Do quê? no impulsionamento. Mais, 3,5 milhões, acho que ele gastou no primeiro Ah, semestre. tá mais de 4 milhões aí, né? Tá, e chega pra população uma cidade linda, maravilhosa, Chega. azul e amarelo, Toda cheia de toda tinta. cheia de tinta e pinta. Cara, aqui na Salgado Cidade Filho, Hollywood. Salgado Filho já tá com as guias azul e branca, já desde o começo, estavam pintando de novo. Então, onde era azul, estão pintando de branco, e onde era branco, estão pintando de azul, né? Porque não tem mais onde pôr tinta, cara. Impressionante. Mas, falando sobre isso, eles falam tanta mentira, mas nas redes sociais, tudo lindo e maravilhoso. E aí passa a impressão, questão da comunicação, né? Que o Guarulhos Web, o GeoWeb, os veículos que criticam, não é criticar, de que mostram verdade, estão pegando no pé, É. né? Os poucos jornais, o Voz, Um ou outro. GeoWeb, Clique Guarulhos, que tem algum pouco de crítica ainda. Não, esses caras são loucos, ficam pegando no pé. Vai falar do Secap de novo. Vamos falar do Secap de novo. Sabe por que que a gente vai falar do Secap de novo? Porque o Secap é a grande monumento da incompetência desse governo. É o grande monumento. Sim. Não sabe. Ainda agora está tramitando na Câmara a permuta da área com impostos que ninguém sabe quanto que a cidade vai perder com isso, tudo mais. E, no entanto, na área da saúde, videozinho. Gente, eu vi um videozinho do vice-prefeito falando do Fila Zero, cara, que acabou faz um ano. É, Eu não sei onde esses caras é o estão. governo. Aí as pessoas que não usam acreditam que tá funcionando. É o governo da maquiagem, né, cara? É o governo que fica fingindo que faz e usando a imprensa para contar mentira. Você não viu Imprensa. a imprensa, né? É, prensa. Você não viu ontem mesmo? Ontem os caras espalharam fake news aí tremendo, cara. Cara do céu. Rapaz, o Gucci num culto, os caras falando que ele tava organizando um pancadão, cara. Eu já Gente do vi de tudo, céu. mas isso aí foi a O primeira. vereador Geleia foi para a sessão da Câmara hoje à tarde e descarregou, soltou os cachorros, né? Literalmente. Literalmente. Porque ele falou que pegou lá, tem print já, da mesma comunicação que saiu do mesma fonte, né? Ligada ao governo para os veículos parceiros. Gente, isso é irresponsável de uma forma, porque passou para os. Eu não chamo de imprensa, porque isso não é imprensa. Imprensa checa a informação, vai ver se é verdade ou não. Não, os caras soltaram, parece disparo em massa, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Gucci e Geleia estão promovendo baile funk. Gente, vão tomar processo. Os dois, né? Tanto Os o dois. Gucci É. como o Geleia já Não, e aí tem registraram o meio. BO, já registraram tudo aquilo. Não adianta pagar, É, não, e tem porque meia dúzia de covarde aí que saiu arrancando, mas já tá tudo é tudo printado, printado, sabe? tudo registrado em cartório. E é bom, porque tem neguinho aí que se faz de santinho, que todo domingo posta lá foto na igreja, lá, bonitinho, dizendo aí, tem uns que quebram a cara, né, que bate a cara no chão, deve ter batido a cabeça, para ver se entra alguma coisa no lugar. E ficam divulgando mentira, mentira. Tem uns mais espertos que Eles soltam e não põe. soltaram e deletaram rapidinho, É, sabe. Teve 2 só veículos grandes é, que soltaram, quando você foi printar já não estava mais, que caiu alguém lá. já avisou, né? Pensa, falou: "Porra, Você é doido? tá doido? Como que solta?" Só que vão ser processados, vão responder na justiça. Por mais que a gente defenda a liberdade de expressão, tem que ter responsabilidade de expressão. Não é desse jeito que as coisas são feitas. Sai chutando, sai gritando, sai falando qualquer coisa. Então aí os senhores aí que Não, no e é auge de cada suas tribunas,
E vão se dar mal, e tem porque ca tem que responder. e tem cada um aí que você vê emocionado, cara, é uns cara frustrado da vida. Um vendedor de carro que quer ser jornalista, carro usado ainda, outro e é cada hora, mano, se é que me entende, cada hora lançando cada absurdo, cara. Volta a vender carro usado, pô, pelo amor de Deus. Às vezes não consegue enganar mais, né. Não, Mas eu tô dizendo tudo isso porque a gente, cara, eu não sou dono da verdade, só tenho 35 anos de jornalismo, só 35 que eu comemoro esse ano 35 anos que eu saí da universidade, né. Antes disso eu não trabalhava no mercado, porque a lei não era essa coisa que qualquer um fazia qualquer coisa não, a é, gente tinha que ralar ali, mas não podia trabalhar no jornalismo. Então, nesses 35 anos eu aprendi muita coisa. E não sou dono da verdade, sei que posso cometer erros, tudo mais. Mas uma coisa importante falar, gente, tem que ter responsabilidade. Então, quando pega esses grupos aí de mídia que tem mais de 100 comunicadores, eu não falo que são jornalistas, porque não são jornalistas, tá? Não dá para, não vou me equiparar a eles, porque não são. Ah, Zé, não é. Não, sou jornalista formado, defendo a minha profissão e gostaria que as pessoas tivessem responsabilidade. Porque o que fizeram ontem com o Geleia, fizeram ontem com o Gucci, de soltar qualquer coisa aí falando de baile funk, que estão patrocinando pancadão, sem ao menos ter a consultar. ligar, né. Você sabia? Para, gente, pelo amor de Deus. E isso é só uma amostra do que vem por aí. Do que vem Sim, É exatamente, do só uma nível que eles vão amostra. chegar. só uma É. amostra. Não tem responsabilidade. E acham, né, que tem lá os carguinhos, tem lá as coisinhas, né? Daqui a pouquinho vai ter a licitação da comunicação lá, que eles estão acreditando que vem um dinheirinho pro bolso deles. É. A comunicação aqui vive no auxílio Pix, né. A população é no Bolsa Família e eles no auxílio E Pix. eu lamento porque profissionais sérios estão sendo relegados. Semana passada, o Valdir Carleto escreveu numa coluna, né, falando, né, no Facebook eu vi lá, ele falando da subsecretaria que não comunica, né, que não comunica. E ele relatou como a imprensa. E não é os veículos, eh, quaisquer não. Se a Globo manda uma pauta um pouquinho mais, eles fogem. A Cultura tem pauta lá que não vai. E vários jornalistas da grande imprensa recorrem a gente que ficou lá 8 anos: "Me ajuda, por favor, eu não consigo respostas da prefeitura". Eu falei: "Gente, desculpa, 31 de dezembro de 2024 É, não pede pede chega, então não pede dá". quando a Globo ou alguma imprensa precisar de resposta, pede pra Meta mandar, que a Meta ele responde na hora, porque ele é gold lá na Meta, ele é o principal cliente da Meta no Brasil. Então é uma coisa muito errada que está acontecendo, e não é ressentimento, não é falta de não, é questão de profissionalismo, de falar a verdade, custe a quem custar. Já pensou se tivesse CQC ainda? Ave Maria. Nossa, boa, Nossa, bem você podia ter uma lembrado, bem sucursal em lembrado. Guarulhos, né. Ia ter. Imagina o CQC do Ó, Secap. Os caras iam ter que morar aqui. nossa, não, ia ter que ter uma sucursal mesmo, porque vou contar uma coisa pra vocês, se tem uma coisa que esse pessoal gosta de fazer é dar instrumento para o capeta trabalhar, porque vamos combinar, gente, é verdade, vou aqui aproveitar de instrumento para o trabalho que a gente não precisa nem fazer força também, né, eles próprios, eles conseguem. Como disse a vereadora Fernanda Curti, que esteve aqui com a gente semana passada, né, que ela levantou essa questão de que não é possível. Deve ter alguém dentro desse governo que está puxando o tapete do Lucas, e é o tapete do Aladim. Porque semana passada veio o Fernando, então semana retrasada. Estávamos aqui, belos e folgados, seguindo com as nossas vidas, atentos ao que está acontecendo na cidade, quando chega para gente uma informação. A coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, aquela cujo cargo está lá à disposição das pessoas em situação de vulnerabilidade, Zanon. Não, é de uma falta de sensibilidade, uma falta de solidariedade humana terrível. E o mínimo que se esperava, que o chefe, né, o chefe maior dela, falasse: "Opa, espera aí, você está no lugar errado, fazendo coisa errada". O que que trazia esse vídeo? Conta o que veio esse vídeo. Pois é, estava lá ela bela, folgada, alegre, retumbante, passeando pela cidade de Guarulhos, dentro do seu veículo automotor. Ao que ela faz? Ela saca do seu celular, abre o seu Instagram e mete lá um story
De quem? De pessoas em situação de rua, absolutamente vulneráveis, e ela dentro do seu automóvel, no conforto do seu ar-condicionado, mete lá um story dizendo com a seguinte legenda: "Será que eles têm conta para pagar? Têm boleto? Estão preocupados? Estão alguma coisa?" Como querendo dizer e ficando muito implícito que aquelas pessoas estavam lá, assim, pura e simplesmente porque elas querem estar em situação de Mas rua. ela deu uma resposta no final, ela fala: "Certeza que não", uma coisa assim, né, tipo, Eu não me uma eu coisa vou uma coisa assim, deixa eu puxar tipo aqui assim, enquanto você quando e você pegou comenta, deixa lá eu só puxar esse e print pra aqui. o morador de rua, lógico que estava com a camisa do Corinthians. Lamentável, né, a postura, e imediatamente isso aí foi a público, e nós, como o jornalismo fala, a gente mandou demanda para a prefeitura. E eu perguntei, né, para a secretaria de subsecretaria de comunicação lá, o que um Ah, jornalista vai perguntar. era isso mesmo, Zenon. Será que eles têm problemas, dívidas, obrigações? Não, não tem. É, ela já sabe que não tem, então não precisa trabalhar, né? Não precisa trabalhar. Ela só recebe R$ 17.000 por mês, essa pessoa, né? No salário Razoável, né? razoável, Pra se é bom. justo ou não é justo, mas ela recebe, então não precisa trabalhar, porque as pessoas estão resolvidas, né? Estão na rua porque querem. Então, eu fiz algumas perguntas, e uma das perguntas é: o que o senhor prefeito vai fazer? Não fez nada. Ah, fez sim. Se esse governo fosse um governo Quer dizer, sério, ele não. na posição que ela Outro. ocupa, ela tinha que ter parado o carro dela no posto, porque que a gente que conhece Guarulhos sabe que tem um posto ali em frente, posto de gasolina. E ela ter descido e ir lá conversado com o cara, porque ela quis tirar um deboche, porque ele estava tomando uma pinga, né, em pleno meio-dia, 1 hora, e aí ela fez essa frase, porque ele tá com uma garrafinha de cachaça na mão. Um Ela, corotinho? um corote. Ela devia parar, ir lá perguntar, tentar entender a situação do cara, porque ela recebe para isso. A função dela é essa. E aí, o que que ela fez? Preferiu tripudiar. E aí, o que que aconteceu com a Toda Poderosa? Nada, Nada, nada. nada, Se porque ela ela vai continuar lá Por normal. quê? Porque o prefeito Passou o pano. passou e a partir do momento que ele passou o pano, ele se responsabiliza. Então o responsável não é ela mais não. Não adiantou ele É, pegar e porque ele ligar já para tomou ela e ciência, né? comer a alma dela, falar que ela fez besteira, porque ficou entre eles 2, entre eles 3. Ficou ali. Não teve nada, ela não foi Vamos, punida, não vamos, perdeu nada. vamos, Ela continua coordenadora. Apesar da foto dela não aparecer na página da sim, Social de Solidariedade como deveria, se ela é a sim. coordenadora, não é a foto dela. Quem aparece na foto é a primeira-dama. Então, aí você começa a juntar os pauzinhos, Agora, né? agora a pergunta seria, Zanon, se ela fosse uma funcionária da empresa de engenharia do Lucas, porque ele é arquiteto, sei lá, da arquitetura dele lá, ou empresa que ele fosse na vida privada, e ela ganhasse R$ 17.000 e ela fizesse isso numa obra, ela errasse numa obra, ela não ia ser mandada embora, ou ela ia pelo menos tomar uma punição, ou ela ia ter que fazer uma carta, nada, não aconteceu nada porque não é um governo sério, é um governo que brinca com a cidade. E aí é o que está aí, ó, é o reflexo da Mas cidade. vamos lá, vamos discutir essa questão mais um pouquinho, mais a fundo. Ela é. A gente sempre falou aqui que dentro do governo há 3 grupos políticos, certo? Sim, O grupo do Lucas, do prefeito, Lucas, o grupo do vice-prefeito Tiago. isso. Tiago meio apagado, né? Sumiu, Tá voltando aos voltando. poucos. Os caras perceberam, estão tentando trazer de volta. E o do Santiago, Sim, Santiago, Santiago. sim. O São o Tiago. Santiago, o nome do vilão da novela das 9. Eu nunca esqueci isso. Então tem os 3. Aí já o grupo do Tiago, eu não sei, aí eu já tive É que perdas. assim, existe os 3 grupos, isso é bastidor, né, existe os 3 grupos, mas o grupo do surfista é um grupo que eles entendem assim: "Você me ajudou a ganhar, eu precisava de um cara bom de rua, um cara que tivesse um certo nome para dar credibilidade na minha campanha, e eu ia te ajudar com isso, ia te contemplar com isso, tá pago, não te devo nada, Mas vamos trabalhar para você ser deputado você é o federal. nosso deputado", era essa a história. Vem pro PL, foi pro Isso, PL. isso aí, Cara, o Thiago tá fazendo a parte dele. Tiago, mas erros políticos que você cometeu foi ter ido pro PL. Aí, com o do surfista era isso. Com o grupo do Santiago, já era um pouco diferente, porque se existe Lucas prefeito, só é por causa do Santiago. Verdade. Sem o Santiago, o Lucas não seria nem vereador, não seria nada, porque Porque o ele homem só foi vereador por causa do chefe de gabinete dele antigo, o Kaique, e ele só foi prefeito por causa do Santiago. porque caiu nas graças lá o PL nacional, Valdemar, falou, olhou para Guarulhos e falou: eu quero Guarulhos, que é terra de ninguém. Isso aí. Falou, Guarulhos, eu quero. Santiago, vê lá quem que é o cara. Acharam o Lucas, né, com o fiscalzinho do povo, aquela conversinha mole, bicicletinha.
perfilzinho bonitinho, dá uma engordadinha no cara, dá uma bombadinha, Santiago deixar veio, a barba, pá, criou a ideia do jovem, do contestador, rede social, beleza, ganhou a eleição, o cara deu um passa-moleque é, no Kaique, isso aí mais ou lá já menos é foi lá isso. atrás, né? Isso foi logo que ele fechou com o Santiago, após ele já deixou o primeiro, um dos que estendeu a mão para ele no caminho. Aí, Contrato assinado. aí ele veio, o Santiago fez todo esse trabalho, fez toda a eleição aí, no final ele acabou ganhando a campanha por causa do que o Santiago fez com ele. E agora já está notório para quem transita no bastidor que o Lucas já está preparando o caminho para fazer o que ele fez com todos os grupos que ele já passou. Ele já fez isso no PP, ele já fez isso com o MBL, já fez isso com o Kaique, já fez isso comigo lá atrás. E o Então, com deputado todo mundo que. de Gu O lá, Ney Santos, todo ixi, mundo que estendeu a mão para ele, enquanto foi importante, ele usou. Quando não foi importante, ele descartou. O caminho do Santiago está sendo esse. não, o A Santiago não vai prova, deixar isso. ele ainda não fez isso porque ele sabe que o Santiago é muito maior do que ele. E ele ainda não tem seguro para fazer isso. Porque se ele fosse pela cabeça dos três patetas que orienta ele lá, já estaria fazendo essa cagada. Enfim, Mas o Santiago tá perdendo espaço. não, já perdeu. Ó, Santiago acabou de cair lá o secretário de Educação ligado ao Santiago. Cara, o brasileiro de Santiago saiu. Não vem falar que é caiu pra cima, que a gente sabe que não é. Caiu a namorada do Santiago e caiu o cunhado do Santiago, coisas muito menores, por exemplo, do que essa menina fez. E essa menina continuou. E teve mais dois, Mas três que essa fez menina é do cagada. grupo do Lucas, certo? Ela é Ligado do à grupo. primeira É dama. isso aí. Tatiana Morim. É do Tá. grupo do É do grupo Lucas. do Lucas, tá. Então, do grupo do Lucas, eles fazem as cagadas, não acontece nada. Do grupo do Santiago, errou, perde a cabeça. Então, assim, é notório que o Lucas já está O pavimentando a rua para o dar um secretário passa nele. Silvio Rodrigues, né? Silvio Rodrigues, que é secretário de Educação, uma das pastas mais fortes, da noite pro dia caiu, e a alegação oficial que a gente ouviu, porque não teve nada, mais uma vez, não se informa nada de forma oficial, né? Fica se falando que não, que ele saiu porque ele vai coordenar a campanha do, Do Giovanni do Sanches. Giovanni Calderon. Sanches, isso. Sanches. Mas, assim, eu acho que isso foi uma desculpa para abafar, mas ele caiu porque o grupo do Lucas quis derrubá-lo. A realidade é essa. Mas vamos lá. A gente está aqui, o prefeito da cidade chama-se Lucas Sanches, grupo dele é forte politicamente, temos uma eleição pela frente para deputado estadual, deputado federal. Então, elegeu-se que o Santiago, o Giovanni é o candidato a deputado estadual. Deles. Em Detrimento. detrimento a todos os vereadores que sonhavam em ser. Tá. Candidatos. O único que levantou a cabeça e disse que vai manter é o Geleia. Aí os caras começam a soltar os cachorros no Geleia. Ah, aí o federal seria o Thiago Surfista, mas o PL tem o Clebinho. Isso. Então o Thiago que foi com essa promessa, então tem que juntar as peças e pensar um pouco, tá? Não adianta só engolir, pensar um pouco. Então temos lá. Aí o tal do Giovanni, eu vi uma foto dele nesse final de semana com uma liderança importante de Cubica, né? O vereador André Alves, André André Alves. Alves, uma festa de casamento lá, ao lado Do do Manente. deputado federal Alex Manente, Que é. do Cidadania, que é candidato a deputado federal. Sim. Então, o O Thiago, Giovanni. alguém está fazendo uma coisinha aí. Se você é com o Giovanni, mas o Giovanni já está trazendo para Guarulhos outro deputado federal. É, você vai ter espaço lá em São Bernardo, a terra do Manente? É. Não creio, né? Então, dá uma olhada, Thiago, porque estão puxando o tapetezinho, estão fazendo festa, estão trazendo o deputado de fora para cá, né? Então, não tá, Orlando. Então as conversas. E o Thiago Surfista, quando eu falei lá que o erro foi porque ele tá amarrado lá. Ele Sim. pode ainda sair, voltar pro novo, tentar ser lá, botar a cabeça para fora e ser, né? Porque você se ferrou com a história do SECAP, seu berço político, sua terra, tudo mais. Tem, olha, não adianta fazer vídeo lá que lá chegou pra gente que houve
gritos de janela contra vocês 2 lá no Secap, E eles tudo mais. simularam lá, né, uma buzininha. Teve uma buzininha ali no fundo pra falar: "Ah, a população reage". Ah, mas rapaz, eu queria estar lá pra Mas ter visto Estava isso no aí. roteiro já, mas filho. É, eu com cansei certeza, eu cansei de falar pra vocês que ele com sai com o certeza. roteiro feito. Claro que Tem sim. roteiro, tem tudo, tem Gente, figurante e então, tem tudo, cara, é. o cara não, e é Durante o impressionante a cara de pau dele de meter uma buzina e de verbalizar que a população estava ali mas a comemorando. parte que o pessoal da janela estava gritando não foi Exato. pro ar. Eu Rapaz, ainda acho que o prefeito, quando ele deixar de ser prefeito, porque tem, né, ele pode se eleger, mas tem prazo, ele vai montar uma rede de televisão, não é possível, vai ser porque ator? porque ele sabe fazer bem o teatro, ele é, mano, Hum. profissional. É muito, né. E a parte de comunicação da parte de comunicação, rede social, os caras sabem fazer, mas comunicação com a imprensa séria não sabem nada, Eles só não menosprezam. sabem receber crítica, porque eles falam o que eles querem ouvir, mas não sabem receber crítica, né. E não pode receber, porque tem vários apontamentos que chegam pra gente aqui no nosso WhatsApp, lá na nossa DM também do Instagram, das pessoas dizendo, né? Ah, a gente vai lá nas redes do Lucas para falar, para comentar, para fazer algum apontamento e eles vão lá e apagam todas as críticas. Mantém lá só o que tá bonito, deixa aquele caminhão de robô lá fazendo construindo aquela narrativa deles. Gente, olha, aí falando em narrativa e de robô, é um negócio aqui, assim, que é muito descarado. A gente vai falar aqui, vai dar dica pra eles, mas é muito descarado, cara. A gente fez um post, a gente trouxe aqui a história do cachorro café, que teve lá, né, a suspensão de alguns atendimentos no hospital público veterinário em parceria com uma entidade aqui, uma entidade não, né, Um hospital um conceituado, hospital, uma clínica uma conceituada lá na clínica, região de exato, uma Pimentas. clínica, lá no Pimentas, em parceria com a prefeitura, que faz lá os atendimentos, e aí alguns desses atendimentos foram suspensos, né, como o caso de cirurgia, ortopédico e tal, não sei o que. A gente trouxe essa história porque a tutora do café entrou em contato com a gente para pedir esse socorro, né, pra gente noticiar sobre isso, e graças a Deus que deu tudo certo, porque rapidinho o pessoal Resolveu. resolveu, rapidinho eles inventaram de resolver lá a situação. Só que aí, Mas só um pouquinho, o sim. café, ele foi atropelado, né, teve um problema Não, lá, o café foi resgatado, foi teve um resgatado? problema, ele foi resgatado já com um problema na pata. Isso, aí ele foi levado para o hospital e recebeu atendimento Exato, recebeu na atendimento na clínica. clínica, foi Tá. super bem cuidado, inclusive, o pessoal Só disse. que aí falou que cortaram o atendimento no retorno Isso, aí no dele, retorno, aí quando aí veio não tinha mais o aí atendimento. colocou lá, né, colocou o implante lá, a gaiolinha, tal, pra poder colar o osso, né, porque estava quebrado, tal. E aí quando ele volta pra fazer, esse retorno, pra ver como é que estava, se já tinha de fato colado, e aí deu super certo, né, o que eles fizeram lá, e aí precisava retirar a gaiola. Aí Aí quando voltou pra retirar, eles disseram que não ia, a tutora do café recebe ali o encaminhamento para que ela procurasse uma outra unidade, né, um outro lugar, e informando justamente sobre isso, que ele passou por esse procedimento, que tinha dado tudo certo, mas que agora, por conta de alguma situação lá, os atendimentos ortopédicos e cirúrgicos estavam suspensos. E aí a tutora estava lá, né, se batendo, porque falou: "Putz, vou ter que procurar um lugar particular, é caro", e aí esse negócio começou lá, e agora como é que vai ser e tudo mais, aquela história toda, mas aí resolveu-se. E aí, a legião de robôs foi para os comentários para falar o quê, Diego? Defender. Não, 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 veja a construção dessa comunicação robótica que eles meteram lá. Ah, mas também, né, quer cachorro pra quê? Se você não tem condição, você não pega. não, essa foi Ah, demais. não, 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 não. Se você não tem Aí condição, não dá. você não Não, então adota. aí você Se você não Culpa é do do cara que tem o cachorro. Exatamente. adotou um cão. E aí, o mais interessante era isso, né, porque as pessoas de verdade, os munícipes, os cidadãos que estão lá sendo informados pelo Guarulhos Web, estavam lá justamente falando isso. Vocês assistiram o vídeo? Vocês ouviram a reportagem? Vocês ouviram a mulher dizendo: "Meu marido resgatou este cão da rua e a gente ficou aqui com ele para cuidar, para fazer toda essa, né, para ajudar aí na manutenção desta vida", porque toda vida importa. E os caras meteram essa, Aí gente. tem a história
história da orelha, todo mundo, orelha, orelha, né? Aí, mas enquanto isso, os caras Não, criticando não, Criticando. Em Guarulhos esses robôs aí, eles são rebeldes, ó, porque é o seguinte, o lixo é o povo que joga, não é culpa do prefeito que tem que limpar. e v O cachorro, quando culpa você do cara que é, que de que que pegou. adotou o O cachorro. cachorro. Eu tô com medo de ter nascido em Guarulhos, eu não escolhi nascer em Guarulhos não, eu nasci E aqui, eu que viu. não nasci, hein? Há 35 Eu anos eu tô tô com nessa medo cidade. já, daqui a pouco Hã. o cara vai falar: "Quem Gente, mandou você nascer aqui?". voltando nessa questão, eu vou falar, dar um depoimento meu. Eu conheço a clínica lá, doutor Adriano, que é o dono da clínica Arca. Clínica respeitadíssima, um dos melhores atendimentos de Guarulhos. Pra você ter uma ideia, eu saí aqui do centro para levar minha cachorra lá, porque o doutor Adriano é uma pessoa boa. E eu quero acreditar, eu não tive a oportunidade de conversar com ele, que ele entrou nessa porque da noite pro dia o Lucas fechou a clínica gratuita que era a uns 100 metros de 100 distância metros. da clínica Exato, Arca, na Avenida exato. Na Jurema. mesma calçada, E inclusive. para não deixar ele aceitou aquele acordo ali rapidinho para não deixar desassistido. Só que, o que ia ser? 60 dias, 60 dias. 60 dias abriria a clínica, né, do doutor Lucas, né? Que ele falou nas redes sociais, 60 dias, clínica de primeiro Era mundo, julho, né? Julho de sim, julho, era julho. passaram 7 meses e É. nada. Não tinha contrato, não tinha nada. Então, e para fechar, doutor Adriano, quando ficou sabendo dessa história do café, resolveu o problema. Resolveu o problema. Chamou lá Exato. e Entrou foi a resolvido. clínica é porque quem entrou em contato com a tutora foi a clínica. Eu não tive nenhum retorno de que foi a prefeitura, não, foi a Exato. clínica que entrou em contato Porque com a foi acionada pelo tutora. Guarulhos Web. Exatamente. Porque pelo Guarulhos Web ele trouxe a questão, e aí chegou o doutor Adriano, ele foi lá e pra gente resolver o problema, que a questão é resolver salvar vidas, tá. Ele salvou a minha cachorra que estava em estado terminal, ele salvou. Porque, além de tudo, cara que gosta de animal, o cara é veterinário, o cara sabe, ele montou uma clínica, é fantástica aquela clínica, de verdade. É muito boa. Não, e a tutora do café falou justamente Gente, sobre isso, que o atendimento foi muito bom lá. então não é a clínica o problema é essa prefeitura, é esse Uhum. prefeito que prometeu em 60 dias fazer atendimento 24 horas, 7 dias por semana. E Com o mesmo você valor, viu inclusive. algum desses comunicadores falando alguma coisa sobre isso? Falando assim: "Cadê a clínica?" Não, você só viu no Guarulhos Web e alguns poucos veículos falando isso. Essa é a diferença que eu estou falando em fazer jornalismo, isso não é ser do contra, é mostrar. O cara fala que é 60 dias. E nisso aí, se vocês lembrarem desse 1 ano e 1 mês e pouco que nós temos de governo, cadê o centro de autista maior do mundo? Cadê O remédio em o remédio casa, em casa? psicólogo nas escolas, Nada. 24 horas, Não, nada, nada tem acontece. fila zero na creche, ele falou que no outro dia ele ganhando, ele ia acabar com a fila da creche. Agora você puxou um negócio importante aqui da creche, porque daí a gente também recebeu aqui no Guarulhos Web o apontamento, né, de que estava acabando com o período integral, e aí aquela loucura toda, né, mudando, remanejando crianças de escola. Chegou também pra gente aqui, que era de uma criança com síndrome de Down, que já estava super bem adaptada lá no seu colégio, aí mudou e tudo mais. Aí ele vem com essa história para acabar com o período integral e blá, 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 e depois ele também vem para a rede social dizer que ele vai instituir o programa Gigantinhos. Gigantinhos, que é o quê? Creche em período integral. Que já tinha e Ô estava gente, ô acabando. gente, É E o não governo do pão e chuta. circo. e chegou para mim também que uma mãe, né, que tá buscando uma vaga para filha dela numa creche e tudo mais, minha filha numa vaga, e ela já reclamou pra tá faltando vaga, porque ela não conseguiu. Uhum. E quando ela postou na rede social do senhor prefeito, eles resolveram apagar o post dela. Ela tá indignada, porque apagaram o post dela, e ela responde assim: "Eu só quero uma vaga para minha filha estudar". Gente, é isso. É esse prefeito que anunciou que está entregando uniforme no primeiro No dia de primeiro aula. Gente, ó, não é no primeiro dia de aula, é com 1 ano de atraso. é, Não é primeiro dia, é 1 ano de atraso, porque o ano passado não teve uniforme. Então esse uniforme que você está recebendo, se é que recebeu, que hoje oficialmente começariam as aulas, mas já passou para amanhã, porque hoje é reunião, blá-blá-blá, é 1 ano de atraso, porque não recebeu. Pela primeira vez na história de Guarulhos, em mais de 20 anos, desde que o Eloy Pietá, vamos ser justos, implantou o uniforme obrigatório que a prefeitura tinha que dar, foi a primeira vez, até na pandemia eles receberam o uniforme. Primeira vez que não teve uniforme. Então não vem com essa história que é primeiro dia de aula, que nós. Não, é 1 ano de atraso. E é. esse atraso você não vai cobrir nunca, Lucas.
E porque a gente já está recebendo aqui esse questionamento, né. "Ah, o prefeitão veio para a rede social dizer que vai entregar uniforme, né, no primeiro dia de aula. As aulas começam amanhã e tem escola". Já nem Não, preciso nem gente, preciso eu muito. eu até acredito que eles vão entregar o uniforme, porque ficou um ano para Não, tudo um ano bem, sem entregar, entregar, ok. tem que entregar, Sim, obrigação. pelo Já menos já estava não lá. cumpriu a lei, Ó, pelo menos estava lá as caixas. então vamos lá. Então, não, pelo menos não é amarelo, né, É, graças a Deus. se não fosse a gritaria contra o amarelo, seria amarelo esse uniforme, mas não é amarelo, como os pontos de ônibus estão sendo pintados de amarelo agora. Eh, então é um ano de atraso, e esse atraso não vai ser coberto. Então, o ovo de chocolate que você não entregou ano passado, não tem volta. As cestas básicas que você não entregou em julho e não entregou em janeiro, né, não entregou. E, o vereador Seminaldo, hoje à tarde na Câmara, também denunciou que o Leite em Casa, que é um programa instituído lá atrás também, no governo do PT, que, se eu não me engano, tinha um projeto de lei do americano, depois o governo PT absorveu, foi um projeto geral, e vinha sendo distribuído, agora tem condicionante. Eu não sei o número exato, mas se a criança faltar na escola um número X de vezes, Não recebe. perde o direito ao leite. Quer dizer, se ela estiver doente porque algum problema, ela não vai à escola, ela vai perder o leite. Para com isso. Isso é desumano. Isso é irracional. Você não está aí para ter lucro com essa Secretaria de Educação. Será que foi isso que o Silvio caiu? Que ele andou pensando mais no ser humano e menos na rede social do prefeito? Não sei por que caiu, porque ninguém deixou claro. Então, o Silvio, o secretário de Educação, que caiu para cima, né? Vai coordenar a campanha do sujeito. Ah, gente, Campanha do eu quero sujeito. ter boa vontade com esse governo. É porque eu quero ter boa vontade, que eu quero o Guarulhos melhor, cara. Como a gente batalhou tanto em 16 anos do PT, que eu era bastante crítico, tal. Depois eu tive a oportunidade de ir para o governo trabalhar do lado de lá, sentir como são os problemas e responder as coisas de peito aberto, de mostrar, Nunca fugir, responder, né. nunca fugir. Então, esses comunicadores que hoje fazem festa, que vão lá para comer na coletiva do Santiago, gente, é tão Não, assim que até isso é escancarado é que, morto de assim, fome. o acerto que ele tá ali para acertar, ele faz um circo, né. Agora o erro, ele culpa alguém. Se amanhã ele não entregar o uniforme, a culpa vai ser da transportadora, da caixa de papelão, Sim. de alguma coisa, menos dele. É, do Que jornalista que não ele pôs o pé ele no ele barro. ele devia pegar, ele que gosta de rede social, tem um prefeito lá de Cuiabá, ele devia ver o prefeito se pronunciando. Nossa, vi, O eu prefeito vi, o só prefeito lembrei erra, ele falou disso. assim, ó, É uma cidade menor, não é? é, Eu acho que é uma cidade menor. Eu não, na verdade, agora eu não me recordo. Mas eu quando não, eu é vi, Cuiabá, sim, é não, quando eu Cuiabá. vi esse vídeo, eu falei: "Rapaz, eu vou mandar para Lucas, eu Não, vou e mandar para Lucas para o ele prefeito foi pra ele aprender, categórico: "Se tá faltando isso, o erro a sou culpa é a eu, culpa é se minha". não a culpa é Exato. minha, se não a culpa é minha, afinal eu já sou prefeito há um Há um ano". ano, Então, assim, eu acho exatamente. que não caiu a ficha que o Lucas já é prefeito há um ano e ele prefere ficar culpando os outros. Sim, Quem escolheu ser prefeito, quem fez uma cartilha lá de como ia ser o plano de governo foi você, cara. Agora só tá aparecendo o exatamente. que você sempre foi, uma mentira. Porque você é uma esquerda fingindo que é de direita. Tanto é isso que o Bolsonaro nunca nem quis falar com ele. Agora ele quer forçar uma coisa que ele não é. E aí ele tá deixando agora mostrar o que ele é de verdade. Um cara que larga todos os parceiros na mão, um cara que não olha para a população e só olha para a rede social usando o dinheiro dos outros, porque não sei de onde apareceu esses 6 milhões para pôr na rede social dele. É. E daqui a pouquinho ele vai começar a entregar ônibus novos que vão vir azul e amarelo, que já começaram a sair da fábrica, eu já vi fotos lá na fábrica. Esses ônibus vêm do PAC, financiamento direto para as empresas, não passou pela prefeitura de Guarulhos, tá. Governo federal. Esses 100 ônibus já vêm com ar-condicionado, porque é uma lei aprovada e sancionada pelo ex-prefeito Guti, que a partir de então, todos os ônibus teriam ar-condicionado. Sabe por que que não aumentou a frota de ar-condicionado? Porque ele não entregou um ônibus até agora, tá. Desde 2023 não teve um ônibus novo na cidade. Teve os micro-ônibus aí que ele entregou aí, uns 10, 15, que são os micros de outro esquema, mas não teve ônibus novo. E agora vão vir 100 ônibus novos das empresas, empresa Guarulhos, empresa Vila Galvão, tá? Não tem a Campo dos Ouros, eu me certifiquei dessa informação. 100 ônibus novos, inclusive com ar-condicionado. E não é o Lucas que está trazendo, apesar de que eles vão vir vestidos de azul e amarelo, nas cores Lucas,
e ele vai fazer festa. E você vai ver ele entregando, olha a nossa conquista, E assim, era assim como as UPAs estão sendo dadas para a cidade, mas está legal, e parabéns. vo Que isso. bom que a cidade está ganhando, que bom. Mas É porque se para for de assume suas responsabilidades, assume seus erros. E vai ter uma que não vai ter como você correr, viu, que é aquela que a Fernanda alertou, Lucas, que eram 2 liminares, abre o olho, porque é o seguinte, já faz 60 dias para mais que tá mexendo na obra, vezes 100.000, no seu CPF já vai ter uns 6, 7 milhões atuais. Quando esse processo encerrar, meu irmão, você tá lascado. Ou você vai ganhar ele, ou você ficou com a trolha para o resto da sua vida para fazer um show que não acrescentou em nada para a cidade, em nada. Gente, acho que estamos é, a estourando o gente na horário, verdade né? a gente estourou aqui Hoje nosso nós nos a gente se empolgou aqui com as por quê? Por quê? Com as Porque novidades. porque essa administração entrega tudo, tudo que é entretenimento. A gente não precisa nem fazer força. Mas é isso, meus amigos. Ó, toda segunda-feira a gente está por aqui para repercutir o que anda acontecendo na política, nos bastidores, para levar informação de verdade. E sempre ladeada aqui por essas duas feras, Ernesto Zanon, Diego Villani. Esse aqui que é o espalhador de notícia e esse aqui que é o O jornalista jornalista. que nesse ano de 2026 completa 35 anos. é, Toda quarta-feira, inclusive, viu, tem coluna conectado do Ernesto Zanon, que também continua repercutindo essas histórias que a gente fica falando aqui. Quer dizer, histórias não, né? As informações. eu vou até ser repetitivo e vou insistir numa coisa. 35 anos de jornalismo, tá? É história, é compromisso, é verdade. Então, só para um recado, não preciso dar recado para ninguém e tal, tô falando assim, mas preste atenção em quem quer o bem da cidade ou quem quer o bem próprio, que está se só encostando ali no poder, que estava no outro poder, que estava no outro, estava no outro. Toda vez só vai mudando, que as pessoas vão mudando só para se dar bem naquele lá. E se dar bem é Quem tão pegou isso? pequeno, tão vil, que não vale a pena. Então, Ricardo, eu já passei vários momentos na minha vida de jornalista, na oposição, na situação, tá aí, colegas de profissão que se deram bem, se deram mal, mas defendendo a verdade. Então, se o Guarulhos Web parece tão crítico, só quer pegar no pé, não, a gente só quer mostrar a verdade, a cidade que é. E aqui no Zoom é um programa que a gente discute a verdade, como as coisas acontecem. Então é só um toque aí, um pouco de indignação, porque o que aconteceu ontem, essa questão do Geleia lá, do Guti, demonstra como são pequenos. É isso aí. Obrigado, Rita. Obrigado, Zanão. Boa noite. Estou à disposição assim que sempre que precisar. Sempre que E precisar, só para o Zanão lembrar, o mãozinho de pau falhou, viu, Zanão? 1-0 para nós, É caixa. isso aí. O Memphis deu uma força. é isso, meus amigos. Até segunda que vem.